Meninas, boa tarde, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Gente, hoje nós vamos finalizar esse módulo, né, de análise de risco. A gente vai estar falando aí sobre o desenvolvimento dos estudos das análises de risco, né, que a gente faz dentro das empresas, né? Bom, vou estar compartilhando com vocês aí essa tela, que é o do nosso conteúdo, né? E ela vai falar sobre o quê? A gente vai estar falando sobre as análises dos riscos, né? E elas podem ser divididas, né? Divididas em quê? No que a gente precisa levar em consideração para estar fazendo uma análise de risco dentro de uma organização, né? Por exemplo, a gente vai ter que levar em consideração o quê? A característica do empreendimento. O meu empreendimento é algo que possibilita risco, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa lojinha, tem algum risco? Tem, mas não é tanto como alguém que trabalha numa empresa de gás, né? Ou numa empresa de construção civil, né? Então, tem alguns ramos de empreendedorismo que ela se expõe mais à questão de riscos, né? A questão de identificação do perigo, né? A gente precisa de identificar qual é o perigo que está ali exposto, né? As estimativas de consequência, né? Estimativas de frequência, estimativa de riscos, né? E a avaliação do risco, do gerenciamento de risco. Esses aqui são algumas divisões dessas etapas, né? Que a gente precisa analisar. Porque quando a gente está fazendo uma análise, a gente tem que levantar todos os dados, né? Esses slides aqui abaixo vai estar falando bem detalhadamente isso que a gente falou agora, né? Que são as análises, tá vendo? Ó, aqui vai falar sobre a continuação do empreendimento, aqui ainda também é questão de continuação. Então, pessoal, vou falar para vocês estarem o quê? Fazendo uma leitura desses slides aí, né? E aí, agora a gente vai lá para o slide que vai falar um pouquinho sobre o PGR, né? Isso aqui é estimativa. Ó, até aqui na 105 vai estar falando sobre o quê? Sobre os estudos, as análises, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a metodologia da análise, que é quando ele fala do PGR, né? PGR aqui, ó. Prevenção de risco no atendimento de emergências, né? Que é o quê? O plano de gerenciamento de risco. O que ele tem que conter? Ó, ele deve contemplar todas as ações voltadas para a prevenção de acidentes ambientais e todas as ações a serem implementadas em caso de ocorrência de um acidente. Esse é o que? É o PGR, né? É toda empresa que precisa? Não, gente, não é toda empresa que precisa. Aí o que acontece? Ó, cabe ao órgão licenciador determinar a necessidade de apresentar um PGR. A fase do processo de licenciamento é que o plano em seu conteúdo deve ser apresentado. Aqui também vai estar falando sobre um pouco sobre o plano de contingência, o plano de ação de emergência, né? Que eu até coloquei um resuminho aqui no caderno para vocês terem, né? O que é o plano de ação emergencial? É uma experiência, né? Plano de ação emergencial é uma espécie de documento que tem a síntese da análise do risco, né? Ali nesse plano vai ter o quê? As análises do risco daquela determinada organização. E o plano de contingência é um documento onde está definidas as responsabilidades estabelecidas de uma organização para atender uma emergência e informações detalhadas sobre as características de áreas envolvidas, né? O que é isso? A empresa vai estar divididas, né? E aí a gente tem que analisar cada setor. Tem aqui também a gente vai estar falando um pouquinho sobre o APP, que é o quê? As análises, né? As análises preliminares. Deixa eu só achar aqui para vocês o conteúdo. Análise de risco. Estudos. Aí tem alguns teóricos, né? Tá. Vamos lá, vamos lá. Foco de análise. PGR ainda.
APP, que é o que? É a análise preliminar, né? O que é uma APP? Essa APP, ela vai coletar informações dentro da instituição, né? Vai envolver todas as pessoas que ali estão, vão fazer planilhas, vão levar em consideração, né? O preenchimento, as análises, estatística de cenário, né? Depois que recolhe essas informações, né? Naquele checklist pequenininho e tal, eles fazem uma planilha, né? Esse aqui é só um modelinho, há vários tipos de planilha, e alimentam essas planilhas, né? Com as informações, né? Ah, será que está tendo muito risco? É pouco risco, né? Aí tem a matriz de classificação, ó, tá em crítico, não, é provável, frequente, menor, né? Então, eles avaliam, né, se aquela empresa, aquela instituição, se a matriz dela é muito alta, é muito baixa, né? Então, essa APP é um norte que a empresa tem, né? De estar. Na verdade, não é um norte, é um indicativo, né? Para saber se as pessoas que ali estão, elas correm risco de alguma forma, né? Se é perigoso ter, né, vários acidentes. Aí aqui vem a questão de como aplicar, né, a APP, a PR. Lógico, gente, que cada instituição tem a sua política, né? Esse aqui é só um modelo. E aqui tem algumas características, né? E é isso que a gente está aí com o nosso conteúdo. Gente, hoje vou deixar esse resuminho, vocês copiam no caderno, quem quiser fazer uma leitura mais apuradinha aí, para conseguir absorver mais alguma coisinha, vai estar disponibilizado. Vou disponibilizar também para vocês, gente, esse artigo aqui, ó, né, que é esse artigo que a gente vai fazer um resumo, né, que é o que? Análise de risco dentro de uma empresa, né, de petróleo, de gás. Não é grande, é pequenininho, só 18 páginas, então eu vou pedir para vocês fazerem a leitura e fazer um resuminho, né, e colocar para mim lá na plataforma, né. O que esse artigo vai estar falando? Vai estar falando sobre análise de risco, né, dessa empresa, vai ter alguns teóricos aqui, vai ter um estudo de caso dentro dessa empresa, né? Vai demonstrar que, ó, indústria de petróleo, né? Vai demonstrar que a indústria de petróleo tem muito risco, né? Óbvio que a gente tem que partir por esse. Aqui no nosso estudo, a gente tem que pegar uma empresa que tem risco, né? Porque não adianta a gente pegar uma empresa que não tem risco. Aí ela vai estar falando aí, né? Algumas estatísticas. Então, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura aqui, ó. Análise de risco na indústria de petróleo, né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura e fazer um resuminho e responder para mim lá na plataforma, tá bom, pessoal? Então, tá bom. Gente, no mais, meu muito obrigada, né, pela participação de vocês, por vocês persistirem aí nos cursos, né, mesmo diante dessa dificuldade que a gente teve, né? E meu muito obrigada. Peço desculpa a todas, se em algum momento não correspondi de acordo com o que vocês esperavam, tá bom? Gente, no mais, beijo grande, fiquem todo mundo com Deus. Que o Papai do Céu abençoe vocês aí nessa nova jornada, né? Que eu imagino que seja o mercado de trabalho, né? Nessa área, que o Papai do Céu abençoe para que tudo possa dar certo para vocês, tá bom? Ó, um grande abraço, fiquem todas com Deus. Beijos.